Bom, nesse vídeo aqui vamos falar então como ser um bom aluno. Como ser um bom aluno. Então isso aí é uma coisa que às vezes a gente não somos ensinados a ser bons alunos e o professor cobra que a criança, o jovem ali seja um bom aluno. Há essa cobrança na faculdade também, quando você entra na faculdade. Aí é mais importante ainda você ser um bom aluno, porque você precisa superar as disciplinas, as matérias e passar de semestre, de ano e conseguir seu diploma. Então aí é mais importante ainda ser um bom aluno na universidade e na faculdade. E os pais também, né? Querem que seus filhos sejam bons estudantes também. Então assim, como que a gente... Como ser um bom aluno? Então o importante é o seguinte, isso pensando na educação básica e ensino superior, nós temos os momentos de aula, então é importante você estar presente na escola naquele momento de aula. Então entra aí a questão da frequência, né? Então, no geral, a gente precisa ter no mínimo 75% de frequência na escola ou na faculdade. Então temos esses 75% aí. Num curso técnico, num curso que você esteja fazendo. Então ser um bom aluno é estar presente na escola. Então curso presencial, é importante que você esteja presente lá. Então isso é muito importante, então essa presença. Dentro desses 75% aí, se você precisar faltar, se você tem essas necessidades aí, então você tem que ter no mínimo 75% de frequência. O ideal é você ter 100% de frequência. Então isso é muito importante, principalmente às vezes na faculdade, isso daí também é bem importante, né? Você não perder nenhuma aula, você estar presente ali para ouvir o que o professor tem a dizer. Então isso é muito importante. Não adianta às vezes você ser bom naquele conteúdo, mas você não assistiu a aula do professor. Então assistir a aula é muito importante. Mesmo que para o estudante às vezes não faça sentido, a gente acha que não. Eu conheço esse assunto, eu estudei num livro, estudei pela internet, assisti vídeos, eu conheço sobre esse assunto. Eu de repente, na visão de estudante, né, eu conheço bastante sobre esse assunto, eu sei mais do que o professor, então às vezes o estudante tem essa visão também, de que ali é um tempo perdido e o professor não domina esse conteúdo, ou a aula é muito chata, muito ruim, e só que é importante estar presente na sala de aula. Então é isso daí. Outra coisa também é você respeitar o professor ali, né? O professor, a professora, no sentido de que entender que você é o estudante, ele é o professor. Então, por mais que a aula esteja chata, você fala que o professor não explica bem, ou a professora não explica bem, não é legal a aula, e não tá bacana, o professor está enrolando, a professora está enrolando, o professor não conhece o assunto e tal. É importante respeitar isso daí. Você é o estudante, então eu, enquanto estudante, eu tenho que sentar no meu lugarzinho, ficar quietinho ali, assistir a aula e é isso, entendeu? Se eu tô... a função de estudante é essa, a função do professor é estar ali ensinando, passando conteúdo. Então, cada um faz o seu papel. Para a escola, eu preciso levar, se a gente pensar em educação básica, então eu preciso levar o meu caderno, eu tenho que ir para a escola como estudante, então eu tenho que ir com o meu caderno, preciso ir com minha caneta. Se tiver apostila, eu vou com a minha apostila. Se tiver livros, eu
e eu precisar levar esses livros, eu levo os livros, mesmo que não use, mesmo que não sirva para nada, mesmo que na visão de estudante aquilo não faz sentido nenhum, mas é assim que funciona. Então essa é a minha obrigação. Então quando o estudante levar o meu material, mesmo que eu discorde, que não sirva para nada, mas se tem que levar, então eu levo meu materialzinho. Então eu não posso entrar na sala de aula de mãos abanando, né? Então o que diferencia uma pessoa de um estudante é isso. A pessoa tá só com a roupa do corpo, né? O estudante não, o estudante ele tem uma mochila, ele tem o caderno dele, tem a caneta. E se tiver que levar o celular também agora, com muitas plataformas de ensino, muitas atividades pela internet, pelo celular. Então, é importante levar o celular também. Então, isso daí é importante. E aqui vem um ponto adicional que seria o seguinte: isso daqui é o básico para você ser um estudante. Nesse sentido, você já, considerando que muitos estudantes não têm essa postura, então fazer o básico, às vezes você já vai se tornar um bom estudante aos olhos do seu professor, dos seus pais aí, por estar fazendo o mínimo, né? Você entrando na sala de aula, sentando, ficando quietinho ali, assistindo a aula do professor e não questionando ele e levar o seu material e frequentar as aulas na medida do possível aí, nos dias que tem que ir, nos dias importantes, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira muitos alunos faltam na escola e eventualmente uma outra sexta-feira, uma véspera de feriado, alguma coisa assim. Se você está ou se você está fazendo uma atividade, está fazendo um estágio, alguma coisa assim, ou tá chovendo, tá complicado. Então ninguém vai morrer se a gente pensar principalmente em educação básica, né? Que é o básico ali. Se você faltar um dia ou outro, assim, nos dias que muitos alunos vão faltar também, não tem tanto problema. O que não pode é abandonar a escola, né? Então, é importante estar ali presente, conversar com os professores. E é isso também, se posicionar como aluno e conversar com o professor. Professor, o que eu preciso fazer? Está bom minhas notas? Então, nunca querer ensinar o professor, querer questionar o professor, a professora. Não, você é aluno, então você que tem que ouvir o professor. Você que tem que tentar entender a forma que ele está tentando passar ali o conteúdo. E então, parar, ouvir e prestar atenção. Outra coisa que aí já você acaba se tornando aprendendo mais é você estar na sala de aula, na sala de aula, tem um momento que você pode conversar, pode estar mexendo no celular, distraído e tal, e momentos que você presta atenção. Então, na hora que o professor está explicando o conteúdo, aí você para e presta atenção. Não fica interrompendo ele, perguntando, não. Você que tem que tentar entender o conteúdo, onde que ele quer chegar ali. E não ficar interrompendo, perguntando, falando que não está entendendo. Então assiste a aula, deixa ele passar o conteúdo dele e aí você vai entender esse conteúdo se você se esforçar para tentar entender ali o conteúdo da forma que ele está passando. Agora, se você fica questionando, perguntando, você é só um entre 30 alunos na sala, por exemplo. Então aí as coisas não andam, né? Porque o professor vai explicar uma coisa, você está perguntando, e o outro que estava prestando atenção também já... Entendeu? Fica muito complicado. Até se fosse um professor particular, deixa ele explicar tudo e tal. Lá na frente, aí se você não entendeu, aí você volta e pergunta e tal. Mas ficar toda hora atrapalhando o professor, e na hora que ele está explicando, você não presta atenção. Aí quando ele está explicando, você vai interromper ele. Então é muito complicado isso. Então tem que prestar atenção no momento que ele está explicando. Pode finalizar dessa forma, é como ser um bom aluno, seja na educação básica, seja na universidade.
Cara, respeite seu professor. Vá para a escola, leve o material, mesmo que não faça sentido, mesmo que ele tá passando alguma coisa que para você não faz sentido, mas se ele quer que você faça, se ele quer que você copie, quer que você pesquisa, faça. Então faça o que o professor quer e não o que você quer fazer. Então isso é muito importante. Eu mesmo fui estudante, eu não fazia assim. Então eu queria fazer do meu jeito, eu sabia o conteúdo, mas o professor precisa saber que você sabe. Então você precisa fazer as atividades que ele está pedindo, estar presente, conversar com ele, perguntar sobre as suas notas, sua presença, se interessar pela aula dele, pelo conteúdo, pelo jeito que ele está levando o conteúdo ali. Então todo professor é um bom professor. Todo pai, toda mãe é um bom pai, uma boa mãe. E então precisa respeitar isso e fazer. Se a gente se colocar no nosso lugar de estudante e ouvir e tentar fazer o que ele está pedindo. Ah, professor, então isso é uma visão como que eu posso dizer, de doutrinação, de disciplina, não é isso. Hoje vivemos numa sociedade democrática, crítica, os nossos alunos são muito críticos e a sociedade é muito democrática, então a todo momento as pessoas questionam os professores, questionam os médicos, questionam a polícia, questionam as autoridades, né? Mas a gente tem que fazer isso com inteligência. Então tem momentos que não é interessante se você questionar, você bater boca, você... Entendeu? Então a gente tem que se colocar no nosso papel, ter essa hierarquia de quem é a autoridade naquele momento ali. Se você quiser falar com o professor ou passar para o coordenador que os seus pontos de vista, discutir isso em um momento na aula, na sala, é interessante, é muito bem-vindo, então o professor vai ouvir, a professora vai ouvir. E os alunos são muito críticos, então eles falam ali o que é uma boa aula, o que não é. E eu mesmo aprendi muito com meus alunos. Mas a gente tem que ser crítico com inteligência na questão do diálogo no momento certo. E é isso daí, né? Então isso daí seria assim o que eu vejo como ser um bom aluno, seja na educação básica, seja no ensino superior.